informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, 1º de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Multas por incêndios rurais em Mato Grosso do Sul ultrapassam a 4 milhões. Fogo no Pantanal é em proporções nunca registradas. O governo defende mudanças no Fundersul para aumentar a receita. Nenhum país está imune à peste suína africana, alerta a OIE. E 50 milhões desbloqueados vão para subsídio do seguro rural. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de muito calor nessa sexta-feira em Dourados e região. O dia será de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura máxima pode chegar aos 39 graus. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio se fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 160 pela arroba do boi gordo a prazo. No frigorífico Brasil Global da Guia Lopes da Laguna, a R$ 162 à vista. Vaca gorda, R$ 150 no friboi a prazo e a R$ 152 do Brasil Global à vista. Em Dourados do disponível, saca de milho a R$ 33 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O mês de setembro marca o fim do ano agrícola para a cultura do algodão. O clima em Mato Grosso do Sul foi considerado bom em todo o período, inclusive no momento da aplicação de herbicidas para a destruição das soqueiras após a colheita, operação obrigatória para a entrada do período do vazio sanitário. Na região norte e nordeste do estado, maior produtora do fio natural, o vazio sanitário vai de 15 de setembro a 30 de novembro. Já aqui na região sul, o vazio sanitário é de
15 de junho a 30 de agosto, portanto, com o plantio do algodão já liberado. Mesmo com o clima favorável, os produtores ainda observaram condições climáticas no momento da aplicação do herbicida, e a destruição das soqueiras foi considerada ótima, o que atende à legislação e colabora com a diminuição da pressão da praga do bicudo na próxima safra. Entre janeiro e outubro, 28 pessoas ou empresas foram multadas por incêndios ou queimadas em Mato Grosso do Sul. Somadas, as multas chegam a R$ 4.650.000. Em se tratando em área, foram 3.723 hectares em 14 municípios diferentes. As informações foram divulgadas na quarta-feira pela Polícia Militar Ambiental. Conforme os dados, das 28 autuações, 10 são referentes aos incêndios em vegetação registrados na cidade. O restante é queimada. Das áreas incendiadas, 2.706 hectares foram em canaviais, 771 hectares em pastagem, 161 hectares em área de vegetação protegida de preservação permanente, 7 hectares em área protegida de reserva legal e 83 hectares em vegetação nativa comum. Proporções nunca registradas. Cenário é de devastação. É assim que o governo de Mato Grosso do Sul define a situação da queimada que voltou ao Pantanal no fim de semana. Ao menos 50.000 hectares de vegetação nativa já foram destruídos em uma faixa de 50 quilômetros que vai da BR-262 a áreas de difícil acesso, mata adentro. O chefe de proteção ambiental do Corpo de Bombeiros, Coronel Valdemir Moreira, explica que o fogo na região pantaneira começou na sexta-feira. O combate iniciou no sábado e, mesmo assim, no domingo a queimada já tinha tomado grandes proporções. É bem grave, resumiu o oficial bombeiro, pois são linhas de incêndio muito extensas. Conforme o governo do estado, as chamas destroem trechos do Pantanal que ficam nos municípios de Corumbá, Miranda e Aquidauana. São áreas particulares a partir do quilômetro 600 da BR-262, nos dois extremos da rodovia, chegando próximo ao Porto Morrinho, que é onde fica a ponte sobre o Rio Paraguai. Esses 3 municípios estão em situação de emergência desde setembro, por conta das queimadas. Criado há 20 anos, o Fundersul, o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário, também faz parte das propostas de ajuste fiscal encaminhadas ontem para votação na Assembleia Legislativa em mensagem que o governador Reinaldo Zambuja enviou. A proposta, como apurou o Campo Grande News, é de ampliação em até 50% da contribuição do setor rural para aumentar a receita do Fundersul e assegurar investimentos maiores, principalmente em rodovias estaduais. As mudanças previstas incidem sobre a contribuição dada pela pecuária e também pela agricultura. O Fundersul, com previsão de receita de R$ 380 milhões em 2019, é formado por valores cobrados a cada bovino vendido no estado e também a cada tonelada de produto agrícola, com destaque para a soja, milho e cana, as principais lavouras de Mato Grosso do Sul. Para o gado, a principal alteração é a criação de 4 faixas de cobrança. Hoje são 2, começando em 29% do valor da UFERMES, cotada a R$ 28,77. Para a soja, milho e cana, aumenta o valor por tonelada. Atualmente ele parte de 2,2% da cotação da UFERMES e vai até 36,6%. A peste suína africana vai se espalhar ainda mais pela Ásia, onde já devastou a criação de porcos e nenhum país está imune ao vírus mortal, alertou na quarta-feira a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. A doença, que afetou principalmente a China, maior produtora mundial de carne de porco, se originou na África antes de se espalhar por Europa e Ásia. Ela foi detectada em 50 países, matou centenas de milhões de suínos e reformulou os mercados mundiais de carne e demais alimentos. Estamos de fato enfrentando uma ameaça que é global,
disse a diretora-geral da OIE, Monique Eloá. O Ministério da Agricultura divulgou a distribuição dos 50 milhões de reais que foram desbloqueados do orçamento da União para o subsídio ao seguro rural de produtores agropecuários. Segundo o governo, o recurso extra permitirá ajudar na contratação de aproximadamente 12 mil novas apólices de seguro. O seguro rural indeniza o produtor em caso de prejuízos por problemas climáticos ou derrubada de preços, por exemplo. Do total desbloqueado, cerca de 30 milhões serão destinados para grãos, como soja, milho, primeira safra, feijão e arroz. 10 milhões para frutas, 300 mil para a pecuária e cerca de 9 milhões e 700 mil para outras culturas, como a cana, hortaliças, florestas e aquícola. A baixa oferta de boiadas e a tendência de melhora de consumo da carne no curto prazo, com a virada do mês, fizeram com que a cotação da arroba do boi gordo subisse em 12 das 32 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria. Em São Paulo, por exemplo, a cotação de referência do boi gordo subiu 0,3% na comparação feita dia a dia e estava em R$ 166,00 arroba à vista livre de fundo rural ou R$ 168,50 para descontar o fundo rural. Há negócios acima dessa referência. Com exceção da região oeste de Santa Catarina, onde a oferta de gado tem sido suficiente para atender a demanda, a cotação do boi subiu em todas as regiões pecuárias brasileiras na segunda quinzena de outubro. A safra de soja da América do Sul, considerando as colheitas do Brasil, Argentina e do Paraguai, deverá alcançar 186 milhões e 200 mil toneladas, de acordo com as últimas estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu reporte mensal de oferta e demanda de 10 de outubro. Caso esses números todos se confirmem, a produção mundial de soja seria de 338 milhões 970 mil toneladas, o que significa dizer que a soja sul-americana responderia por aproximadamente 55% da oferta mundial. O plantio da safra 2019-2020 está em pleno desenvolvimento e já chama atenção em algumas regiões produtoras nos 3 principais países produtores. A manutenção da situação crítica de focos de incêndio em Mato Grosso do Sul determinou a prorrogação da proibição da queima controlada nas áreas do Pantanal. A resolução, publicada ontem no Diário Oficial do Estado, se estende até 30 de novembro. A resolução foi assinada pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc, e pelo superintendente do IBAMA, Luiz Carlos Marchetti. A determinação é mais abrangente que a portaria publicada no dia 13 de setembro do IMASUL, em que a proibição da queima controlada em canavial, regularmente feita desde 2014, de 1º de agosto a 30 de setembro, havia sido estendida até 31 de outubro. Ontem, data em que essa medida perderia validade, o Estado publicou a resolução estendendo as restrições de queimadas até 30 de novembro no Pantanal. Atenção! Essa é a última chance de realizar seu sonho do carro 0 km em outubro, com as melhores condições. Novo KS 1.0 2020, com entrada mais parcelas de apenas R$ 569. Chegou a hora de comprar seu carro 0 km, parcelas de apenas R$ 569 mensais. Corra para Ford Via Sul, Dobrados 3416.000, Ponta Porã 34316611, Naviraí 3461 6001. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministros defendem a liberação de novos agrotóxicos no Brasil. Em audiência na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Agricultura, Tereza Cristina, defenderam a polêmica liberação de novos registros de agrotóxicos no Brasil e rebateram notícias de contaminação alimentar. De janeiro a outubro, o Ministério da Agricultura já autorizou 382 novos registros de agrotóxicos. Considerando o mesmo período desde 2005, esse é o maior ritmo de liberação de produtos desse tipo. A ministra Tereza Cristina garantiu que há rigor nas análises
análises prévias do IBAMA e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa gestão não modificou nada na legislação. O rito dos registros continua exatamente o mesmo, mas hoje a fila andou na Anvisa. Graças aos consumidores, que a agricultura vem usando cada vez produtos com mais baixa toxicidade e muito mais para aqueles que manuseiam esses produtos. Um dos organizadores do debate, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou o atual ritmo de novos registros e de isenções fiscais para agrotóxicos. Segundo Valente, tal fato até fez com que a bancada ruralista deixasse de priorizar a tramitação do projeto de lei dos pesticidas, apelidado de PL do veneno. Naquela época era isso, não se liberava os agrotóxicos, então precisava liberar os agrotóxicos. Vamos votar às pressas um projeto de lei aqui. O projeto foi votado na comissão, não precisou, porque agora entrou o governo, vocês conseguiram liberar tudo na Anvisa. Não precisou de lei. Eu fico pasmo com isso, porque o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa liberam tudo. Já Tereza Cristina afirmou que a aprovação desse projeto de lei continua sendo importante para ampliar a segurança dos consumidores e dos produtores rurais. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, manifestou preocupação com a paralisação do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos e com o nível de desinformação dos usuários quanto ao manuseio desses produtos. Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, 63% dos produtores rurais admitiram não ter recebido orientação técnica sobre o uso de agrotóxicos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu a necessidade de foco em programas de capacitação dos pequenos agricultores. No entanto, Mandetta expressou confiança na qualidade do controle e fiscalização da Anvisa e demais órgãos. Estamos dando os passos com a segurança necessária para o momento e procurando proteger a cada um dos consumidores. Nós não temos nenhum elemento para questionar, para duvidar, para achar que existe algum complô contra a saúde pública brasileira. Pelo contrário, eu estou muito confiante que a gente está a cada ano aprimorando mais os nossos sistemas de controle. A Câmara também analisa uma proposta de política nacional de redução de agrotóxicos apoiada pelos ambientalistas. Durante a audiência pública, a ministra da Agricultura anunciou para novembro o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos, a fim de ampliar o uso de defensivos biológicos na agricultura. Segundo Tereza Cristina, os modelos convencional e orgânico são complementares e não excludentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recém-chegado de um evento sobre agricultura sustentável na Europa, acompanhou parte da audiência na Comissão de Defesa do Consumidor. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.